Capítulo 17. Honrando a Deus. Por último, mas não menos importante, e na verdade o ponto mais importante, a única maneira de andarmos em verdadeira honra é honrarmos a Deus em primeiríssimo lugar. A honra duradoura encontra-se somente quando o valorizamos acima de qualquer pessoa ou coisa. Provérbios 3:9 nos ordena: honra ao Senhor. Devemos valorizar, estimar, respeitar e reverenciar o Senhor acima de tudo e de todos. Nós o desonramos quando valorizamos qualquer pessoa ou coisa acima dele. Ele é o grande rei. Ele é digno de receber todo o nosso respeito e não apenas uma parte. Somente quando dedicada a Deus, a nossa honra transcende e se converte em adoração. Lembre-se, o objetivo final é honrar a Deus. A nossa honra para com as autoridades, para com aqueles que estão no nosso nível e para com os pequeninos, passa para Jesus e, finalmente, para o Pai. Por outro lado, quando a nossa honra pelas pessoas substitui a honra e a obediência a Deus, ela cai sob o rótulo de honra desbotada ou idolatria, em lugar de honra duradoura. Honra desbotada. Eli era o sacerdote-chefe. Ele estava a cargo do tabernáculo durante os dias da infância de Samuel. Seus filhos eram homens sem honra e não tinham respeito pelo Senhor, pelo seu povo ou pelas obrigações como sacerdotes. Eles tiravam o melhor das ofertas para si, e se os adoradores reclamassem, eles os tiravam à força. Eli estava ciente do comportamento desleal de seus filhos para com as ofertas, além do fato deles seduzirem as jovens mulheres que serviam à entrada do tabernáculo. Por fim, ele os corrigiu dizendo: tenho ouvido o que dizem as pessoas sobre as coisas más que vocês vêm fazendo. Por que vocês continuam pecando? Vocês precisam parar, meus filhos. O que ouço falar entre o povo de Deus não é bom. 1 Samuel capítulo 2, versículos 23 e 24. Embora ele os tivesse confrontado, continuou permitindo que seus filhos servissem como sacerdotes. Eli estava se beneficiando. Seus hábitos glutões de alimentação estavam sendo satisfeitos com o comportamento de seus filhos. Se ele realmente honrasse a Deus, ele os teria excluído do ministério. Ele os teria substituído por homens justos que servissem ao Senhor e ao seu povo com o coração sincero. Agora veja a palavra do Senhor que veio a Eli por meio de um profeta. Certo dia, um profeta veio a Eli e lhe deu esta mensagem da parte do Senhor: não me revelei eu aos teus ancestrais quando o povo de Israel era escravo no Egito? Escolhi teu ancestral Arão dentre todos os seus parentes para ser meu sacerdote, para oferecer sacrifício no meu altar, para queimar incenso e para usar as vestes sacerdotais quando me servia. E dei as ofertas dos sacrifícios a vocês, sacerdotes. Então por que você escarnece dos meus sacrifícios e das minhas ofertas? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles têm se engordado com as mesmas ofertas do meu povo. 1 Samuel capítulo 2, versículos 27 a 29. O profeta apontou os motivos de Eli. Ele preferia o benefício das melhores ofertas tiradas pela manipulação e pela força à integridade. Deus, através do profeta, declarou que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Ao fazer isso, ele não apenas não receberia recompensa, mas o oposto, sofreria uma grande perda. Pois veja o que Deus prosseguiu dizendo através do profeta. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel: as coisas terríveis que você está fazendo não podem mais continuar. Eu havia prometido que o seu ramo da tribo de Levi estaria sempre diante de mim como sacerdotes. Mas eu honrarei somente aqueles que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezam. Porei fim à sua família, para que não sirvam mais como meus sacerdotes. Todos os membros da sua família morrerão prematuramente. Nenhum deles viverá até a velhice. Você olhará com inveja enquanto eu derramo a prosperidade sobre o povo de Israel. Mas nenhum membro da sua família viverá até o fim dos seus dias. Aqueles que forem deixados com vida viverão com tristeza e dor, e seus filhos terão morte violenta. E para provar que o que eu disse acontecerá, farei com que os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morram no mesmo dia.
Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará o que eu lhe ordenar. Abençoarei os descendentes dele, e a família dele será de sacerdotes para os meus reis ungidos para sempre. Então todos os seus descendentes se prostrarão diante dos descendentes dele, implorando por dinheiro e comida. Por favor, dirão eles, nos dê emprego entre os sacerdotes para que tenhamos o que comer. 1 Samuel capítulo 2, versículos 30 a 36. Deus disse que levantaria um sacerdote fiel que obedeceria ao Senhor antes de agradar a si mesmo ou às pessoas. Isto é a verdadeira honra. A recompensa deste sacerdote, que substituiria Eli, era que ele e seus descendentes jamais perderiam seu lugar, e eles teriam abundância de bênçãos. A honra de Abraão. Abraão honrou a Deus desta maneira. Ninguém mais importante para ele que Isaque. Ele havia esperado pelo seu filho prometido por 25 anos. Ele o amou mais do que qualquer pessoa ou qualquer coisa. Porém, uma noite, Deus veio a ele e pediu que Abraão o honrasse acima de seu filho. Deus pediu a ele que oferecesse Isaque para morrer. Você pode imaginar a confusão que tomou conta da alma de Abraão? Nada que lhe fosse pedido poderia ser mais difícil de abrir mão. Teria sido mais fácil renunciar a todos os seus bens do que desistir daquele através de quem viria a sua posteridade. No entanto, no caso de Abraão, vemos exatamente o oposto do que ocorreu com Eli. Lemos: na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo. Gênesis 22:3. Ele não hesitou. Ele estava a caminho bem cedo na manhã seguinte para fazer o que Deus lhe havia ordenado. Abraão honrou a Deus mais do que qualquer coisa. Por esse motivo, no momento em que ele iria tirar a vida de Isaque, o anjo bradou: não estenda a mão sobre o menino e nada lhe faça, pois agora sei que verdadeiramente você teme a Deus, pois você não me negou nem mesmo seu filho amado. Repito, toda verdadeira honra é um subproduto do temor santo. Agora veja a recompensa que Abraão recebeu pelo seu ato de suprema honra. Então, o anjo do Senhor bradou novamente a Abraão do céu: assim diz o Senhor, porque você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho amado, juro por mim mesmo que te abençoarei ricamente. Multiplicarei os seus descendentes em incontáveis milhares, como as estrelas do céu e a areia da praia. Eles conquistarão os seus inimigos, e através dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo porque você me obedeceu. Gênesis capítulo 22, versículos 15 a 18. Lembre-se que a honra sempre leva consigo uma recompensa, quer você honre a Deus diretamente ou indiretamente, honrando os servos dele. A escolha errada de Moisés. Moisés foi outro que esteve a ponto de perder tudo por honrar outra pessoa acima de Deus. O seu erro foi grave. Deus ficou muito zangado. Na verdade, tanto que a vida de Moisés esteve a ponto de ser encerrada abruptamente. Lemos: no caminho, Moisés e sua família haviam parado para pernoitar, e o Senhor confrontou Moisés e estava a ponto de matá-lo. Êxodo capítulo 4, versículo 24. Antes de tratarmos deste assunto, deixe-me primeiramente dizer o que estava acontecendo. O Senhor havia acabado de aparecer a ele na sarça ardente. Deus anunciou que havia escolhido Moisés para libertar todo Israel do Egito. Moisés desceu da montanha, pegou sua mulher e seus filhos e iniciou a jornada até o Egito, para cumprir o que lhe fora dito para fazer. Na primeira noite em que acamparam, Deus apareceu para matar Moisés. O quê? Matar aquele a quem ele havia acabado de dizer que libertaria o seu povo? Será que Deus é esquizofrênico? Não, 1000 vezes não. O que está acontecendo aqui? Quando Moisés desceu da montanha, depois do encontro com a sarça ardente, sua esposa foi uma das primeiras pessoas a encontrá-lo. Ela podia ver que Moisés havia passado por uma experiência profunda e perguntou a respeito. Posso imaginar a conversa deles mais ou menos assim: querida, exclamou Moisés, Deus me apareceu e me disse que devo voltar ao Egito e libertar o meu povo do cativeiro de Faraó. Então, basicamente, sou o libertador de quem falávamos há tanto tempo. Sua esposa, Zípora, responde: impressionante! Estou com você, querido. Quando partimos? Moisés responde: imediatamente. Mas temos de fazer uma coisa primeiro.
Na montanha, Deus reafirmou a aliança que ele fez com Abraão. Ele me disse que temos de circuncidar os nossos 2 meninos. Ela respondeu: Ah, sim, tudo bem. Vamos começar por Gerson, o mais velho. Zípora então observa Moisés efetuar a circuncisão. Agora vamos dar uma pausa aqui e permita-me dizer isto. Testemunhei a circuncisão do nosso 3º filho. O médico nos advertiu a nos prepararmos antes do procedimento. Ele disse que nunca mais veríamos Alex sentir tanta dor. Quando o médico fez o corte, pude ver todas as fibras do ser de Alex gritarem. Fiquei angustiado ao vê-lo sentir tanta dor. Vamos aplicar isto a Zípora. Ela observa enquanto seu filho mais velho grita, geme e se contorce de dor. Aquilo provavelmente a aterroriza. Como seu marido podia fazer aquilo com seu filho amado? Ela fica se perguntando a respeito do homem com quem se casou. O que aconteceu com ele naquela montanha? Será que o Deus com quem ele se encontrou era tão cruel e sanguinário? Então a mamãe entra em cena. Ela fica entre Moisés e o filho mais novo deles, Eliezer, com as mãos na cintura, os pés plantados e com uma postura corajosa de protesto. Ela está dizendo de uma forma bem clara: não dê nem mais um passo. Ela protesta: você não vai fazer isso de novo. Este é o meu bebê. Já foi demais ter de ver você praticar o ato cruel e injusto de grande tortura com Gerson. Que tipo de marido é você? Posso imaginar o imenso conflito matrimonial que se seguiu. Ela discute, depois grita e possivelmente até ameaça Moisés. A briga se estende pelo dia inteiro, atravessa a noite e o dia seguinte. Não se faz nenhuma refeição e as ameaças só pioram a cada hora que passa. Para Moisés, aquilo parece interminável e ele está ficando esgotado. Finalmente Moisés se irrita com a resistência de sua mulher, então ele pensa: estou cansado de brigar. Tenho um trabalho a fazer. Tenho um chamado sobre minha vida para libertar uma nação inteira e preciso começar. Então ele cede e diz: ok, vamos embora. A caminho do Egito, o Senhor vai até o acampamento deles para matar Moisés por ter honrado sua mulher em vez de honrar a Deus. Deus não irá suportar isso do líder escolhido por ele. Nele matará Moisés e encontrará outro. No entanto, quando a mulher de Moisés vê o que está para acontecer a seu marido, ela toma juízo e circunda seu filho. Lemos: ora, aparentemente, ele havia deixado de circuncidar um de seus filhos, uma vez que sua mulher lhe opunha. Mas vendo sua vida em tal perigo, Zípora tomou uma faca de pedra e cortou o prepúcio de seu filho, e atirou-o de modo que tocasse nos pés de Moisés e disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Êxodo capítulo 4, versículo 25. Quando ela disse isso, o Senhor o deixou sozinho. Um dia, em oração, o Senhor me perguntou: eu fui para matar Moisés ou a esposa dele? Respondi com sinceridade: Moisés. Então Deus me disse: sim, porque eu disse a Moisés para circuncidar seus filhos. Ele era o líder do lar, e ele escolheu honrar as exigências de sua mulher mais do que a mim. Ele era responsável. Isso me mostrou a importância de não fazermos concessões com a verdade para agradar aqueles que estão debaixo de nossa autoridade. Moisés estava agindo como um mantenedor da paz em vez de agir como um pacificador. Jesus nunca disse: bem-aventurados os mantenedores da paz, ver Mateus 5:9, mas sim: bem-aventurados os pacificadores. O mantenedor da paz é alguém que faz concessões com a verdade para manter uma falsa sensação de paz. Os líderes podem cair nessa armadilha facilmente. Isso basicamente é honrar aqueles a quem vemos em vez de honrarmos aquele a quem não vemos. Deus abomina este comportamento. Um pacificador, por outro lado, é alguém que confronta, se necessário for, para ter a verdadeira paz. Por este motivo, Jesus disse: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Como um prêmio precioso, uma participação no reino celestial é buscada com o mais ardente zelo e intenso empenho. Mateus 11:12. O reino de Deus é paz. Vê Romanos 14:17. E para ter verdadeira paz, às vezes precisamos ser confrontadores. Os mantenedores da paz às vezes são movidos por interesses egoístas.
Eles não querem que a vida deles se torne desconfortável, ou gostam dos benefícios que estão recebendo daqueles a quem deveriam confrontar, assim como Eli e seus filhos. Moisés provavelmente aprendeu com este incidente e nunca mais faria concessões com a verdade para honrar o pedido de outra pessoa. Então, na essência, esta falha no início do seu ministério tornou-se um marco para ele, um ponto de aprendizado, o lugar onde uma forte convicção estabeleceu-se em seu coração para torná-lo o grande líder pelo resto de sua vida. Eli era diferente. Ele não era novo na liderança como Moisés, mas um veterano maduro. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Moisés, por outro lado, estava provavelmente apenas tentando ser um bom esposo. Ele foi sincero, mas estava sinceramente errado. Desafio doméstico. Se você examinar todos os incidentes que ilustramos neste capítulo, perceberá que todos os exemplos ocorreram em família. Eli e Abraão com relação aos filhos, Moisés com relação à sua esposa. A esta altura, a palavra de Jesus com relação ao lar ficam bem claras. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama, honra seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama, honra seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 37. Quando fazemos concessões com a vontade de Deus, como revelada na sua palavra, para honrar alguém, mesmo que seja dentro da nossa família, basicamente pecamos contra Deus. Espero que você consiga ver a gravidade disto. As palavras de Jesus são diretas e severas. Para Eli, não haveria como escapar do julgamento pronunciado contra sua família. Honrar seus filhos mais do que a Deus custou-lhe um preço muito alto. Nisto encontra-se o equilíbrio adequado da honra. Em todo este livro, nós nos concentramos na importância da honra. Entretanto, a honra dada a alguém mais que a Deus cai na categoria de desonra ou idolatria contra ele, e na maioria das vezes gera consequências graves. Nada nem ninguém deve ser honrado mais do que ele. Ele é Deus, Rei, e é o nosso Salvador. Devemos sempre ter isso em mente diante de tudo que fizermos. A honra é demonstrada pela obediência. Existem muitos outros incidentes ao longo das Escrituras em que homens ou mulheres honraram pessoas mais do que a Deus. Nenhum dos resultados foi favorável. Demonstramos as consequências de se honrar aqueles que estão sob a nossa autoridade. Com relação àqueles que estão no nosso nível ou acima de nós, o mesmo é verdadeiro. Um episódio que me impressiona profundamente menciona a história de um profeta jovem e de um profeta velho no livro de Reis. O jovem profeta de Judá foi instruído por Deus a ir a Betel e clamar contra o altar idólatra onde o rei Jeroboão sacrificava. Ele o fez, e Deus partiu o altar no meio, e as cinzas se derramaram exatamente como o profeta havia dito. O rei Jeroboão ficou impressionado com a rapidez com que as palavras do homem de Deus se cumpriram, e com o poder de Deus que curou sua mão. Então o rei convidou o profeta para ir ao seu palácio para refrescar-se e receber uma recompensa. Ao que o profeta respondeu: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. 1 Reis, capítulo 13, versículos 8 e 9. Então ele foi por outro caminho, e começou a sua jornada de volta para Judá. Entretanto, um velho profeta encontrou-o no caminho, e convidou-o a ir até a sua casa para comer. O jovem profeta novamente disse ao velho profeta o que Deus lhe havia dito, que ele não poderia comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho, e que ele não poderia ir com ele. Entretanto, o velho profeta então falou: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. O jovem profeta honrou as palavras do velho profeta e foi para casa com ele. Quando estava na casa, enquanto comia,
A palavra do Senhor foi dita ao jovem profeta, que, por ter ele desobedecido, ele não entraria no sepulcro de seus pais. Então, ele partiu para Judá, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Entretanto, o leão não comeu seu corpo, nem devorou o burrinho onde o profeta viajava. Quando o velho profeta descobriu qual havia sido o destino do jovem profeta, disse com certeza: "O Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito." O jovem profeta respeitou o profeta velho. Provavelmente, esse respeito pelos mais velhos desenvolveu-se em uma tenra idade. Havia uma forte convicção em seu ser de honrar os homens que serviam a Deus há mais tempo que ele, e essa é uma virtude. Entretanto, deve-se manter o devido equilíbrio. O grave erro do jovem profeta foi ter honrado as palavras do velho profeta mais do que a palavra do Senhor. Isso lhe custou muito caro. Um exemplo do Novo Testamento encontra-se no livro de Pedro. O apóstolo Paulo registra: "Quando Pedro foi a Antioquia, tive um confronto face a face com ele, porque ele estava tendo um comportamento claramente incorreto. Eis a situação. Mais cedo, antes de chegarem algumas pessoas da parte de Tiago, Pedro comia regularmente com os gentios. Mas quando aquele grupo conservador veio de Jerusalém, ele se afastou cautelosamente e manteve o máximo de distância entre si e os seus amigos não-judeus. Isso demonstra o quanto ele temia o círculo conservador judaico que tem tentado trazer de volta o antigo sistema da circuncisão. Infelizmente, o restante dos judeus da igreja de Antioquia se juntou a esta hipocrisia, a ponto de o próprio Barnabé se deixar levar pela dissimulação deles. Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 13. Por que Pedro, Barnabé e os outros crentes judeus se afastaram dos crentes gentios quando antes eles comiam livremente com eles? A resposta é simples. Eles honravam seus amigos acima da verdade, e isso resultou em um comportamento temeroso e hipócrita. Pedro conhecia a verdade. Ela havia sido revelada a ele em um êxtase quando estava em Jafa. A palavra exata do Senhor a ele foi: "Não chame de impuro aquilo que Deus purificou." Atos capítulo 10, versículo 15. Mais uma vez, estou ciente de que às vezes é mais fácil honrar aquele que está acima de nós do que aquele a quem nós não podemos ver. No entanto, não deve ser assim. Devemos estabelecer limites de convicção em nossas vidas para regular nossas respostas. Então, se alguém a quem amamos ou respeitamos perguntar, seduzir ou tentar nos persuadir a irmos contra o que sabemos ser a palavra de Deus, não podemos honrar o desejo deles acima da vontade de Deus. Retendo a honra. Há momentos em que devemos reter a honra. Embora raros, devemos fazê-lo para não cairmos em pecado. Lemos: "Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato, autoconfiante." Provérbios capítulo 26, versículo 1. Dar honra ao insensato é como prender uma pedra em uma atiradeira. Provérbios 26, 8. Prender uma pedra em uma atiradeira resultará em que alguém será ferido por você. Como isso se aplica à vida diária? Em primeiro lugar, quem é o insensato? É aquele que diz no seu coração que não há Deus. Vê Salmo 53, 1. Que espalha calúnias, Provérbios 10, 18. Que pratica maldade por divertimento, Provérbios 10, 23. E que está sempre certo aos seus próprios olhos e não busca os conselhos de Deus, Provérbios 12, 15. Que fala palavras arrogantes e orgulhosas, Provérbios 14, 3. Que é autoconfiante e despreza a sabedoria, o conhecimento e a correção, Provérbios 15, 5 e 18, 2. Somente para citar algumas características atribuídas a um insensato nas Escrituras. Em suma, uma pessoa como esta é geralmente citada como um anticristo no Novo Testamento, porque vive de forma inteiramente contrária aos caminhos e ensinamentos de Jesus Cristo. Quando honramos uma pessoa como esta pela sua loucura, prejudicamos a nós mesmos. A pedra da nossa atiradeira nos atingirá de volta. O apóstolo João deixa isto bem claro em sua segunda epístola. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, é desleal ao que Jesus Cristo ensinou. Não recebais, não o aceiteis,
Nem lhes dei as boas-vindas ou o admitais em vossa casa, nem lhes desejei boa viagem ou lhe deis qualquer encorajamento. Porque aquele que dá as boas-vindas ou o que encoraja, desejando-lhe sucesso, faz-se cúmplice de suas obras más. 2 João, versículos 10 e 11. Não é sábio honrar o comportamento desonroso ou a crenças contrárias à doutrina de Cristo. Se o fizermos, nos tornaremos cúmplices dos pecados deles, obtendo a honra. Finalmente, como mencionado anteriormente, é contrário ao coração de Deus exigir honra. Se o marido ouvir uma mensagem a respeito da honra e chegar em casa e exigir receber honra da sua esposa e filhos, ele perdeu a essência da mensagem. O mesmo se aplica a qualquer pessoa em posição de autoridade. Por outro lado, as Escrituras ensinam o que podemos fazer para atrair a honra para nossas vidas. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. E não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ame-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Provérbios capítulo 4, versículos 5 a 8. Abraçar a sabedoria lhe trará honra. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando temermos ao Senhor, acreditaremos e obedeceremos a palavra do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Desejaremos sempre obedecer a todos os seus mandamentos e preceitos. Sei de pessoas que tentam fazer com que as Escrituras se encaixem nos seus estilos de vida ou em suas crenças. Portanto, quando elas leem a Bíblia, elas acabam lendo aquilo em que acreditam, em vez de crer no que estão lendo. O primeiro é engano. O último é o temor do Senhor, que leva à sabedoria. As pessoas que se esforçam para viver de forma justa, que amam a misericórdia e que andam em humildade diante de Deus, são aquelas que são rápidas para se arrepender e para crer. São aquelas que aceitarão a correção quando necessário. Somos ensinados que pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 13:18. O contrário de vergonha é honra. Resista à correção e você convidará à desonra. Mas amar a verdade mais do que o confronto ou prazer pessoal gerará honra. Resumindo, o galardão da humanidade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Provérbios 22:4. Deus promete honra se você buscar a piedade. Ela pode não vir imediatamente, mas sempre virá. Agora que estou no ministério há décadas, observei aqueles que andam nas bênçãos duradouras de Deus. Para alguns, por algum tempo, pareceu que sua fidelidade não seria recompensada. No entanto, através da paciência constante, eles finalmente receberam grande honra e bênção, retendo a honra. Para retermos a honra, devemos permanecer humildes em nosso espírito. Não importa com que abundância Deus nos abençoe, devemos sempre nos lembrar que não há nada que tenhamos que não nos tenha sido dado. Quando Lisa e eu começamos no ministério itinerante, não tínhamos muito, nem éramos procurados. Nós nos propusemos a dar o nosso tudo a qualquer porta que Deus nos abrisse. Após anos, vendo as nossas necessidades serem atendidas muitas vezes no último minuto, Deus falou comigo em oração: Filho, vou começar a abençoá-lo, a sua família e ao seu ministério de uma maneira além do que você possa sonhar. Você terá provisão em abundância e a influência no seu ministério se tornará muito maior. Entretanto, isso também será um teste para você. Nos tempos da seca, você confiou em mim para tudo: o que deveria falar, como deveria gastar o seu dinheiro, onde deveria ir e assim por diante. Quando eu o abençoar abundantemente, você começará a dar suas opiniões ou continuará a me buscar para saber o que dizer? Você não me buscará mais para saber onde ir e o que fazer? Você se esquecerá de onde veio? Então ele disse: Filho, muitos que caíram nos tempos de abundância e não nos tempos da seca. Lembro-me de caminhar para casa. Eu havia estado em um lugar remoto perto da nossa casa e de dizer à nossa esposa o que Deus havia me dito em oração. Ela olhou para mim com sinceridade e disse: John,
Se você tivesse apenas me dito a primeira parte, que Deus vai nos abençoar abundantemente, eu estaria dançando agora. Mas ao ouvir esta advertência, um santo temor se apoderou de mim. Concordei com ela. Paulo, durante toda a sua vida, referiu-se a si mesmo como o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos e o chefe dos pecadores. Ele nunca se esqueceu de onde veio, nem esta eterna verdade, que tudo que ele tinha, Deus lhe havia dado. Por esse motivo ele escreveu: Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? 1 Coríntios 4:7. Quando vivemos em humildade diante de Deus desta maneira, não perderemos aquilo pelo qual trabalhamos. Lembre-se do versículo das Escrituras com o qual abrimos este livro. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. 2 João, versículo 8. Para impedir que percamos o fruto do nosso trabalho, somos exortados. A sabedoria do homem o abaterá, mas o humilde de espírito reterá a honra. Provérbios 29:23. Observe a palavra reterá. Manteremos a honra, assim como cresceremos em honra, se vivermos no temor do Senhor e andarmos em verdadeira humildade. Nunca se esqueça de que grande morte Jesus o libertou. Lembre-se também que o seu amor e que o valor de cada indivíduo que atravessa o seu caminho é igualmente grande. Então, honre-os, assim como ele os honrou ao entregar a sua vida. E você ganhará honra, receberá recompensas e reterá o que recebeu. Conclusão: enfatizamos repetidamente que toda verdadeira honra vem do coração. Uma das formas mais eficazes pela qual o nosso coração é transformado é através da oração genuína. Encorajo você a orar diariamente pedindo que o amor de Deus, um santo temor e a honra sejam abundantes em seu coração. Assim, para encerrar este livro, mas não fechar a mensagem em seu coração, para que ela continue a dar frutos em sua vida, quero orar com você para que Deus derrame dentro do seu ser a genuína honra por aqueles que ele trouxe para a sua vida. Se você deixou de honrar alguns, iniciarei a oração com arrependimento. Vamos orar juntos. Pai do céu, obrigado por falar comigo através deste livro. Venho diante de ti, em primeiro lugar, pedir o teu perdão. Perdoa-me por deixar de honrar aqueles que tu enviaste à minha vida, por não respeitar e me submeter àqueles que estão acima de mim em autoridade. Assim, por não honrar os que estão no meu nível. Ao mesmo tempo, por não valorizar aqueles que estão sob a minha autoridade. E, finalmente, por não honrar todos os homens e mulheres que atravessam o meu caminho. Eu peço que tu me limpes com o sangue de Jesus, pois me arrependo da minha insensibilidade para com certos indivíduos. Peço que tu envolvas meu coração e minha alma na verdadeira honra. Desejo que o temor do Senhor e o amor divino sejam derramados amplamente em meu coração. Estou pedindo que faças meu coração arder, assim como teu coração anseia por ver homens e mulheres valorizados, amados, respeitados e honrados. Peço isso com fé e o recebo nesta hora, e é em nome de Jesus Cristo que oro. Amém. Mais uma vez, faça esta oração, diariamente. Ande em obediência à palavra de Deus e veja-se transformado em um melhor embaixador do reino de Deus. A sua recompensa será grande e você experimentará alegria e realização em seu coração. Obrigado por seu amor e serviço ao nosso Rei. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e para todos os séculos. Amém. Judas, versículos 24 e 25.